Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Ionara, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite a todos. Oração. A oração é o recurso pela qual a criatura se comunica com o Criador. Nesse intercâmbio, encontra o meio de se identificar com o Pai. Oração, acima de tudo, é sentimento devendo ser feita sem afetação ou exibicionismo. Há muita diferença entre orar e declamar. Portanto, a oração deve ser simples e espontânea. A prece é eficiente, tanto na manifestação verbal como no silêncio das vibrações. A prece ilumina, tranquiliza, orienta e consola. Todas as preces são boas, desde que nascidas do coração sincero. A prece pode ser de súplica, em nosso favor ou de outrem, de agradecimento e de louvor. Dispomos no coração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Jesus passou pela terra orando e servindo, ensinando-nos que a prece está entrelaçada com o trabalho do bem. Então, vamos fechar nossos olhos, serenar nossos corações e vamos pedir ao Mestre Jesus para que nos ilumine, nos guie em mais esse trabalho. Também vamos agradecê-lo por mais essa oportunidade de juntos divulgarmos seus ensinamentos. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Ionara. Já harmonizados, então, com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho de hoje, no capítulo 28, coletânea de preces, no item 2, oração dominical, do Pai Nosso. Boa noite a todos. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também ensinou João aos seus discípulos. Então, Barbosa, a referência feita pelo discípulo não nomeado por Lucas é com relação a João Batista, o precursor, aquele que abriu os caminhos para o Mestre. Tanto João Batista quanto Jesus tinham o hábito da comunhão com Deus através da oração. Hábito esse mantido pelos cristãos e também por todas as doutrinas religiosas não cristãs. Devemos utilizar, então, a oração com a finalidade de elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Criador, numa comunhão sincera entre o Filho e o Pai. Assim, colocando-nos acima da matéria, sentindo a espiritualidade no momento em que endereçamos o pensamento a Ele, que vibra no amor e quer que alcancemos a perfeição através do amor. Essa é a grandiosa e profunda finalidade da oração. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores informam que, através da oração, nesse ato de fé e humildade, podemos realizar 3 coisas desse contato espiritual com Deus. A primeira é louvar, a segunda é pedir e a terceira, agradecer. Vamos ver como é a oração que Jesus nos ensinou. Bom, meus amigos, eu vou aqui falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso aparece no centro do Sermão da Montanha, que é Mateus 5, versículo 100. É um resumo do discurso inaugural de Jesus. Pai é a tradução da palavra aramaica Abba. O aramaico é a língua que os judeus falavam no tempo de Jesus. O significado real dessa palavra é papai. O Pai Nosso tem 7 pedidos incluídos em si. Esse número, na Sagrada Escritura, significa a plenitude de tudo aquilo que o homem precisa. Daí, o Senhor ter criado o mundo em 7 dias, ter definido os 7 sacramentos,
ter fixado os 7 pecados capitais e outros mais. Vamos agora continuar a leitura do Evangelho. E eis lhe disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus. Então, Aina, a União Espírita Mineira, num estudo sobre o Pai Nosso, dá uma conclusão que achei ela bem completa. Ela diz assim: quando Jesus começou a prece dominical, quis dizer-nos que Deus, acima de tudo, é Pai, Criador dos homens e de todo o universo, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados, o que faz da humanidade uma só família. Quando ele diz santificado seja o seu nome, significa que, sabendo que a mais elevada maneira de santificar o nome do Criador é auxiliar aos outros para que eles compreendam que Deus espera nossa elevação espiritual. Jesus passou os seus dias entre nós, distribuindo a paz e amparo a todos. Com isso, quis o Mestre nos mostrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. É isso, Irandi. Santificar o nome de Jesus é seguir os exemplos dele sempre. E continuando com o que Jesus falou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois é, Ionara, analisando estas palavras, podemos ver a profundidade delas, refletindo a relação entre Deus e a humanidade, e a ideia de conformidade com a vontade divina. Vejamos: venha o teu reino. O reino de Deus é um conceito central do cristianismo, que pode ser entendido de várias formas. Pode se referir à ideia de um domínio ou reinado de Deus sobre todas as coisas, mas também é associado à esperança de um futuro, onde a justiça, a paz e a bondade de Deus se manifestarão plenamente. Ao dizer, venha o teu reino, a oração expressa o desejo de que esse reinado divino se estabeleça na terra, trazendo a ordem e a harmonia do céu para o mundo. E seja feita a tua vontade. Esta frase é um pedido para que a vontade de Deus seja realizada em todas as coisas. A vontade divina, entendida como um plano perfeito de Deus para o mundo, inclui o cumprimento de seu amor, de sua justiça, de sua compaixão e de sua bondade. Ao pronunciar estas palavras, a pessoa pede que sua vida e as situações do mundo se alinhem com esses princípios, buscando uma conformidade com o plano divino, mesmo que isso possa significar desafios ou dificuldades que serão temporárias. Barbosa, como é difícil a gente aceitar isso, né? Que seja feita a sua vontade. Até pedimos que seja feita a vontade do Pai. Só que muitas vezes reclamamos das coisas que nos acontecem. Se Deus é bom e misericordioso, se tudo que nos acontece tem a permissão dele, deveríamos agradecer pelos nossos problemas, agradecer e confiar. Pois é, Ania, é nesse momento que a gente pensa, né? Quantas vezes nós não agradecemos o que Deus nos dá e reclamamos do que Ele não nos dá. E muitas vezes reclamamos até do que Ele nos dá. Reclamamos do calor, reclamamos da chuva, reclamamos do vento, do frio. Então, nunca estamos satisfeitos com o que Deus nos dá. E quando pedimos que queremos alguma coisa dele, queremos que seja para ontem. Então, a gente continua não fazendo a vontade dele, mas querendo fazer a nossa. E ainda diz, assim na terra como no céu. Aqui desejamos que a vontade de Deus seja realizada no céu e na terra. No céu, que a vontade de Deus é plenamente realizada, pois lá impera a perfeição divina. Na terra, no entanto, isso nem sempre é o caso, já que o mundo está marcado por imperfeições e pela liberdade humana que pode afastar-se dessa vontade. Em resumo, essa parte da oração reflete um anseio por um mundo onde a soberania e os princípios de Deus sejam vividos de forma perfeita, tanto na realidade celestial quanto na humana. Ela chama as pessoas a se alinharem com o plano divino e a contribuírem para que a Terra se torne mais parecida com o céu, no sentido de um lugar de amor e de muita harmonia. Bem isso, Barbosa. Jesus falou para um de seus discípulos, Pai nosso que estais no céu, significando que Deus é o nosso Pai, que devemos confiar nele, e esse céu é muito mais que um lugar.
É o lugar onde o nosso Deus onipresente se encontra, de onde Ele nos vê e não nos abandona. E continuando, que tenhamos a graça de alcançar o seu reino, que um dia certamente será nosso, conforme nosso merecimento, pois o que importa é a vontade de Deus, que tudo nos concede, conforme a sua vontade, está dito, quando for a hora certa, da maneira certa, quando estivermos preparados e em qualquer lugar que nossa alma se encontre, na terra ou nas muitas moradas do Pai. Bem, Leonara, esse pão que pedimos aqui não é só o pão que alimenta o corpo, o pão material. Esse pão é o pão para a nossa alma. É a palavra que nos alimenta a alma e nos sustenta na caminhada do dia a dia. Esse pão são as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E ele ainda nos pede para dizermos em nossa oração: perdoa as nossas dívidas. Interessante analisar o Pai Nosso ensinado por Jesus, Barbosa, porque vamos sentindo a racionalidade em cada frase. E a oração vai fazendo a perfeita conexão entre cada verso. Nós sempre pedimos perdão pelos erros cometidos quando nos conscientizamos disso. É um ato de humildade esse reconhecimento, sem dúvida, porque mostra que analisamos o que dissemos ou fizemos e percebemos que não está de acordo com a ética, com a moral, que ofendemos alguém por nossa postura orgulhosa. Mas Jesus nos mostra que não devemos apenas pedir perdão a Deus, mas também nos reconciliarmos com aquele a quem ferimos. Esse momento deve ser feito com sinceridade, reconhecendo que erramos. Eu pensei durante muito tempo que pedir perdão era apenas verbalizar o pedido, mas não é isso, é fazer sinceramente, demonstrando a nosso irmão o nosso equívoco humildemente e aguardar que ele nos perdoe. Mas não pode apenas ficar na verbalização, tem que haver uma reparação. Ou seja, estamos atentos a fazer a esses irmãos que nós ofendemos, algo no momento em que eles estejam precisando. É recebê-los com carinho quando nos encontramos. Mas se ele não nos perdoar, devemos fazer preces para ele, para que entenda que erramos e que reconhecemos o nosso erro. É bem isso, o perdão não deve sair só da boca, mas daqui e do coração. E continuando a nos ensinar, Jesus diz: assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois é, Ionara, essa é uma das frases dela, da oração, que mais me chama a atenção. Antes não chamava, mas hoje, eu prestando mais atenção, eu já vivendo um outro modo de vida, eu comecei a ver isso aí, Essa frase, ela nos ensina que o perdão é algo fundamental, tanto para a nossa relação com Deus, quanto com os outros. Ao pedir perdão a Deus pelas nossas transgressões, devemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem, reconhecendo que o perdão é um caminho de restauração, liberdade e paz. O ato de perdoar é essencial para a harmonia e o crescimento espiritual. Infelizmente, ainda não aprendemos a perdoar, apesar de a todo instante estarmos pedindo perdão a Deus. Muitas vezes eu já ouvi, e talvez eu não lembro, mas talvez eu até tenha dito. Alguém me fez uma raiva, fez alguma coisa, e eu tenha dito: Deus me perdoe, mas eu não vou perdoar isso que fulano fez comigo nunca. Então eu quero o perdão para mim, mas eu não quero dar o perdão. Eu quero o perdão de Deus, mas eu não quero dar aquele perdão. Então o perdão tem que ser uma coisa mútua, uma coisa de coração, uma coisa sincera. É isso mesmo, Barbosa. E a gente não perdoa, A gente fica magoado, com raiva, mas a gente tem que fazer o exercício para conseguirmos, nos livrarmos dessa mágoa o quanto antes possível. Tem uma pessoa que fala que a gente pode até ficar magoado 30 minutos e ir trabalhando nisso para que isso vá se dissolvendo. E ainda tem a frase: o pão nosso de cada dia. Que tenhamos o sustento para o corpo, para a alma, como já citou o Barbosa anteriormente. Jesus pede para hoje, nos ensinando que não devemos acumular muito mais do que precisamos, que teremos o necessário se assim crermos. E muito importante, sermos gratos por tudo, sendo muito ou sendo pouco.
A verdade é que até hoje pedimos perdão por nossas ofensas, mas lá no íntimo não perdoamos quem nos magoou. Apesar de sabermos da misericórdia de Deus, ainda assim, a gente tem sim nossa responsabilidade de perdoar para sermos perdoados. Bem, continuando aqui o meu pensamento. Sabe que durante muitos anos, quando eu rezava essa parte, eu falava, assim como nós tentamos perdoar os nossos devedores. Eu usava a palavra tentamos, porque eu não conseguia perdoar de verdade. Hoje, com o tempo, eu aprendi a perdoar. E perdoar não quer dizer que somos obrigados a conviver com quem te fez mal, né? Perdoar é saber viver sem guardar mágoas. E o perdão que você dá é muito importante para você mesmo. Você chega ao outro e fala, me perdoe. Se ele perdoar, bem. Se não, mas você foi lá e perdoou. Aina, é interessante isso que você falou, porque eu tenho aprendido, nas duras penas, né, que quando nós ofendemos alguém, percebemos e vamos lá para pedir perdão, aí a gente vai, pede o perdão, aí o outro fica meio assim, a gente sai e fala, não, eu perdoo, eu fiz mal, mas fui lá pedir perdão e acabou. E aí, não é bem assim. Eu, conversando com um amigo espiritual, ele me falou assim, mas como assim? Quer dizer que você vai lá, magoa a pessoa, depois você se arrepende, pede perdão, e se ela não perdoar, você vira as costas e eu fiz o que eu tinha que fazer? Aí, observando isso que me disseram, porque eu começo a analisar e falo, olha, realmente, eu vou lá, magoo a Aina. Aí eu vou depois, Aina, você me desculpa, mas você ficou magoado, né? Me perdoe. Aí você, porque o perdão, para quem recebeu a ofensa, não é a toque de caixa. A pessoa está magoada, está triste, porque foi ofendida. Então, tem que ter um tempo de maturação. E aí ela vai fazer o perdão. Mas até então, você tem o dever de reparar o erro que você fez. E perdoar não é verbal, é ação. Essa questão do perdão é algo que precisa ser bem estudada por cada um de nós. Então, é nesse momento que nós precisamos pensar direitinho. Eu fiz o mal, eu vou lá me desculpar, a pessoa não me perdoa. Tudo bem, não tem problema, eu respeito, saio e fico esperando uma oportunidade para fazer alguma coisa que diminua aquilo. Mas eu posso começar fazendo desde já uma prece para que ele me perdoe, porque eu fiz o mal, né? Oi, Andy, eu acho assim também. Você, quando magoa uma pessoa, pega uma folha de papel, toda ajeitadinha, nova. Aí você machuca, e depois você vai abrir e tentar estirar ela de novo. Fica a mesma coisa, né? A amizade pode voltar, ser daquele jeito. Bom exemplo esse que você deu, Aina, né? Tá aí, e aí nós vamos ter que ser o quê? O ferro para passar esse papel para ele ficar melhor. Mas ele não vai voltar igual. Por isso que essa questão que Jesus nos traz sobre o perdão é algo muito importante para nós. Bom, é isso, meus amigos. E eu acho que isso é um exercício constante, né? Eu, pelo menos, tenho feito esse exercício constante de tentar perdoar, de fazer prece e pedir muito para tirar a mágoa do meu coração, porque mesmo quando a gente ofende uma pessoa, depois que a gente tem um entendimento, a gente também fica magoado, porque isso não faz mal só para quem a gente ofendeu. Não é só a pessoa ofendida que sofre. Eu, pelo menos, sofro muito quando eu sei que eu magoei e tento consertar as coisas e as coisas não saem exatamente como eu queria, né? Porque nem sempre é como a gente quer. A gente não sabe a cabeça da pessoa, como ela recebeu essa ofensa. É o auto-perdão, não é? É o auto-perdão. E às vezes ele é mais difícil do que você perdoar o outro. Verdade. E continua Jesus. E não nos deixeis cair em tentação. Outra frase, né? E essa frase é um pedido para que Deus nos proteja das situações que podem nos levar ao pecado e nos dê forças para resistirmos às tentações que surgem em nossa vida. Em nossa vida atual, né? Nesse tempo atual, quantas tentações na nossa frente, né? De luxúria, de riqueza,
de tudo. Ele reconhece a fragilidade humana e a necessidade constante de auxílio divino para caminhar de acordo com a vontade de Deus, evitando cair em armadilhas que podem desviar nossos corações e nossas mentes. É uma busca por proteção espiritual e por sabedoria para não cedermos aos impulsos que nos afastam de Deus. Então, o Pai Nosso, Jesus, colocou tudo o que nós precisávamos. A proteção divina, a proteção espiritual, a alimentação do corpo, a alimentação da alma, tudo ele colocou no Pai Nosso. E pena que a gente não percebe isso, né? A gente simplesmente fala, declama e não para pensar. Hoje nós começamos a parar. E eu acredito que a partir de hoje, assim, a gente já vai rezar o Pai Nosso com outro sentimento. Essa última frase, para mim, ela vem como uma súplica. Não para tirar todo o mal do meu caminho, mas para eu ter discernimento, para separar o bem do mal e jamais esmorecer na fé. É algo que eu peço muito, para diante de situações não favoráveis, eu continuar tendo minha fé. Entendimento para saber o que é certo e o que é errado, porque às vezes é mais fácil pelo caminho errado, né, pela porta larga. Às vezes a porta estreita, ela é bem mais difícil, mas quando a gente consegue, é compensador. Verdade, Ionara. Essa frase, não cair em tentação, realmente ela é um exercício difícil nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, não, nas épocas todas, né, houveram essas tentações, né? Ou de uma forma mais intensa ou não, né? É que o mundo, né, esse mundo é tão moderno, né, tudo tão fácil, tudo é permitido, né? Só que Paulo já falou lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa é uma frase que nós devemos gravar e procurar seguir. Quando for fazer uma coisa, eu posso fazer, mas será que é bom para mim? Aí isso vai me fazer bem realmente, né? Já pararam para pensar que essa oração foi ensinada há mais de 2000 anos? Já pensaram o quanto essa oração é atual e quanto ela se encaixa no nosso dia a dia? Ele fez uma síntese das nossas obrigações para com Deus e para com o próximo e para conosco mesmo. Então, criou ali esses 3 estágios que nós precisamos parar para pensar quando nós formos fazer esta oração, como disse a Ionara, o Barbosa, né? Porque a tentação, ela não é algo que ela está fora. Não. A tentação está dentro de você. O que são a tentação? São as nossas tendências. Então, eu tenho tendência para a bebida, para o roubo, para o sexo, eu gosto de falar mal da vida dos outros, são as nossas tendências. Então, quando nós nos analisamos, nós vamos percebendo, não, a minha tendência é essa, eu preciso trabalhar para eliminar essa tendência, porque ela me faz mal aqui, ali, ela não é, não tem nada a ver com ética, não tem nada a ver com moral, né? A religião fala exatamente o contrário disso, eu não devo fazer, né? Então, esse é o grande desafio nosso, trabalhar as nossas tendências, as tentações. Por isso, essa não deixar-me cair em tentação, ou seja, olha, Pai, por favor, me ajuda, eu vou trilhar esse caminho, porque aqui ele está falando, não deixar. Não é para ele evitar que eu não deixar. Eu vou trilhar esse caminho. E como eu vou trilhar esse caminho, eu posso cair nessa tentação. E eu, particularmente, eu estou vivendo situações exatamente assim. E essa frase de Paulo é muito importante para mim. Tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por isso que, antes de fazer o Pai Nosso, vai dormir, eu gosto de fazer o Pai Nosso antes de dormir. Olha, faça antes de ter sono, porque senão ele vai ficar pela metade, você vai desperdiçar esta oração. Bom, Irandir, você falou aí, né, há mais de 2000 anos essa oração nos foi ensinada. E eu muitas vezes eu me pego pensando, e quando eu estou lendo o Evangelho, alguma coisa assim do Evangelho, alguma coisa de Jesus, nada que Jesus falou há 2000 anos atrás ficou naquele tempo lá. É como se ele estivesse vivendo hoje.
porque tudo que ele fez, todos os ensinamentos dele, cabem certeiramente no nosso mundo atual. É como se ele tivesse falado aquilo hoje. Não é só no nosso mundo atual, né, Barbosa? Na nossa vida. Na nossa vida Pessoal, atual, exatamente. As palavras de Jesus, elas são atemporal, né? Porque hoje ainda a gente estava comentando uma situação aqui da minha família e sobre o vício do cigarro. Meu marido comentou, eu disse, pois é, mas é tão difícil, Edmilson, porque essa pessoa que a gente está falando, ela tem esse vício, ela não deveria mais, mas ela tem esse vício, e que difícil se livrar de um vício. Eu disse, qual é nosso vício? Eu disse, nós já estamos julgando essa pessoa. Então, é um vício também, né, julgada. E ele falou, é verdade, Nara, é bem isso mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, ao apontar o vício do outro, porque quando ele fala, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, é bem isso, é permitido a gente julgar também, mas será que é conveniente? Oi, Nara, realmente você falou agora num ponto forte. A gente geralmente fala, fulano é viciado em bebida, fulano tem esse vício, mas a gente esquece que todos nós temos algum vício. Todos nós temos algum vício. Que o vício não é só o cigarro, a bebida, não é só isso. Nós temos vício de sexo, vício de comer muito, vício de falar dos outros, vício... Todos nós temos um vício. Seja pequeno ou grande, mas é um vício. E o próprio julgamento já é um vício. Bem, agora vamos seguir com os ensinamentos de Jesus. Mas livrai-nos do mal. Aina, essa frase nos fala que nos livremos das tentações, que tenhamos forças para seguir os passos de Deus, pois só junto dele alcançaremos a glória de suas leis. Só na casa do Pai teremos a felicidade eterna, em nenhum outro lugar, é só com o Pai. É isso mesmo. E veja só uma coisa interessante. Ele aqui, livra-nos do mal. Se nós vencermos as nossas tentações, nós vamos saindo do caminho do mal. Mas também a gente deve entender que o mal existe e que o mal pode nos afetar, não importa se você é santo ou não. As coisas podem acontecer conosco, sim, mas aqui ele está nos pedindo para nos livrar do mal. Mas se o mal acontecer conosco, alguma coisa atingir-nos, nós precisamos ser bastante serenos e tranquilos para saber que essa experiência está me ensinando alguma coisa. Porque eu tive um caso de um amigo, ele saiu do centro espírita e foi assaltado. E ele ficou revoltado. Como? Mas eu estava no centro e tal. Mas você não esqueceu que você vive no mundo? Então você não estava no centro, você estava no centro, mas agora você está no mundo. Lá no centro você vai buscar a serenidade, o equilíbrio, a força e a coragem para passar pelas necessidades da vida. E de repente, esta situação que chegou para você é um aprendizado. É o aprendizado do perdão. E aí, nós temos que agradecer a Deus porque saímos só sem o celular, né? Então, livra-nos do mal. É muito importante. Nós vamos pedir mesmo para Deus nos livrar do mal. Mas se o mal chegar a nós, nós temos que saber como nos comportar da forma como Jesus se comportou quando o mal chegou para ele. Ele nos deu um exemplo maravilhoso. É isso que nós precisamos também seguir e entender que se o mal chegar, vamos trabalhar, né, como Jesus fez. Entendermos que viver nesse mundo, na Terra, nos deixa suscetíveis aos dissabores, às coisas ruins, e não tornar o nosso mal ainda mais pesado, o nosso fardo ainda pior do que já é, né? Verdade, Onara. E agora, na frase seguinte, Jesus nos mostra mais uma vez a humildade dele, né? O reconhecimento dele ao Pai. Que Jesus foi tudo nessa vida, né? Desde cirurgião, médico, professor, servo, ele foi oftalmologista quando ele curou o cego, e é por aí. Mais uma vez ele demonstra nessa frase que a gente vê agora, o amor dele ao Pai, o reconhecimento do poder do Pai e a humildade dele para com o Pai. Quando ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É muito lindo esse amor dele com Deus. É um amor que nós deveríamos ter, esse respeito, essa obediência, né? Essa servidão a Deus, essa humildade para reconhecer que ele é o Todo-Poderoso, o reino é dele.
e ele faz questão de nos doar, e que a glória é dele e que é para sempre. Então, Barbosa, veja só, Jesus, em todos os momentos, ele exaltou Deus. Então, quando ele curava, ele dizia que era Deus quem tinha feito. Né? Ele nunca trouxe para ele, eu fiz. Não. O mérito era sempre do Pai. E é muito interessante que ele diz assim, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Então, quando ele expressa, né, essa autoridade de Deus sobre todas as coisas, é a exaltação mesmo que você falou. Né? Porque Deus reina no céu e na terra, e no coração do seu povo. Quando você lê a Bíblia, né, ele diz, eu sou o vosso rei, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. E nós precisamos, né, agradecer. Isto é o louvar a Deus, reconhecer que Ele é o que vai me socorrer. E nós ainda não conseguimos compreender, na essência, que nós precisamos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Como é frágil a nossa vida, como são fugazes os momentos, porque na hora em que dói, nós vamos correr para quem? Para Deus. Então nós temos que reconhecer isso, né? E ele tem então o poder de executar e cumprir. A vontade dele é soberana sobre a terra e sobre o céu. E a glória é o grandioso alvo de todas as obras de Deus. Bem, Irandi, agora conforme podemos ver, a oração faz 7 pedidos ao Senhor. O primeiro, Pai nosso que estais no céu. Jesus está dizendo que todos nós somos filhos de Deus, logo, somos seus irmãos. Como Deus é maravilhoso, né? Dizendo que Ele é nosso Pai, logo nos tornamos irmãos de seu Filho muito amado. Por isso que começamos a oração dizendo, Pai nosso. Agora a segunda, venha a nós o vosso reino. Que esse reino venha a nós, onde a justiça e o amor prevalecem. A terceiro pedido, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus em nossas vidas e no mundo, porque Ele sabe de todas as coisas. Quarto, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedimos que nunca nos falte o nosso pão de cada dia, ou seja, o nosso alimento diário. O quinto, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedimos perdão pelos nossos erros e nós prometemos também perdoar os outros. Mas lembrem que esse perdão tem que ser de coração. O sexto, e não nos deixeis cair em tentação. Pedimos proteção contra as tentações, porque o mundo está cheio delas. E parece que as tentações do mundo são ótimas, são mais prazerosas, né? Nos atrativa mais, como a gula, a inveja, e por aí tem muitas outras, né? E o sétimo, livrai-nos do mal. Esse pedido é bem claro, para Deus nos livrar do mal, porque hoje em dia, nem dentro do nosso lar estamos livres desse mal. Amém. Meus amigos, gostaria que depois dessa reflexão da oração do Pai Nosso, que de agora por diante, quando formos rezar o Pai Nosso, fôssemos rezar, orar como queiram. Então, refletindo e não recitando, que não seja maquinalmente. Egandi, agora é com você. Muito bem, Aina, muito bem, fez um belo resumo e, meus amigos, chegamos ao final do nosso Evangelho. E ele, com certeza, foi muito esclarecedor. Então, eu vou pedir ao nosso irmão Barbosa para que faça a prece final e a fluidificação das águas. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado aos nossos irmãos que estiveram em nossas casas, junto conosco, fazendo este Evangelho, com o intuito de levar a palavra do nosso Mestre a mais pessoas. Obrigado a todos que estão conosco em nossas casas e que nos acompanham sempre. E pedimos ao Mestre Jesus, aos Espíritos de luz, que fluidifiquem nossa água, coloquem nela todo aquele remédio que precisa para o nosso corpo e para a nossa alma. E que o Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.
Obrigado, Barbosa. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram conosco, acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.